macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa pochete. É uma pochete que pode ser usada de duas formas, ela pode ser usada assim tanto na transversal como na cintura. É um projeto muito pedido lá no meu Instagram. Você que ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui o meu arroba. Me siga por lá que eu sempre tô postando muito conteúdo a respeito dos tutoriais que eu faço aqui no canal. Mas era um projeto muito pedido por vocês, pelos meus seguidores lá no Instagram. E eu decidi fazer, demorei, mas fiz. Eu fiz ela com um fecho aqui de fivela, pra fechar como se fosse um cinto, que eu achei que era mais fácil, que ia ser mais fácil de regular, então a pessoa consegue fazer a regulagem aqui com mais facilidade. Esse foi um projeto muito desafiador pra mim, porque eu utilizei pela primeira vez esse tipo de cordão, que é um cordão agulhado. Vou mostrar pra vocês. Eu utilizei esse cordão agulhado da Bor Cordões. Ele é um cordão de 5 milímetros. Aqui ele é um cordão achatado de 5 milímetros. Nesse projeto eu utilizei aproximadamente 100 metros, que é metade desse rolo aqui. Esse rolo vem com 200 metros, então eu utilizei metade dele para fazer esse projeto. E eu vou guardar essa outra metade para fazer um outro projeto para vocês aqui no canal, mais pra frente, tá? Então depois eu volto para contar o que eu vou conseguir fazer com o restante desse material, pra gente aproveitar bem todo o rolo. Pra quem não conhece a Bor Cordões, é uma empresa que produz cordões, diversos cordões. A Gi até me mandou aqui o catálogo, eu vou mostrar pra vocês um pouco melhor sobre ele. Neste catálogo você encontra todos os tipos de cordões disponíveis para venda atualmente. São diversos tipos de cordões trançados, com e sem alma, com diferentes opções de espessura. Há também os cordões torcidos. E por fim, os cordões agulhados escolhidos por mim para produzir este projeto. Utilizo na produção da pochete o cordão agulhado malharia, de 5 milímetros, na cor cappuccino. Este cordão apresenta uma trama um pouco mais aberta, produzida com fios contínuos que, se puxados, ao invés de desfiar, irão se desfazer. E por esse motivo é imprescindível fazer um acabamento ao finalizar a peça. Não possuem alma, são extremamente leves e confortáveis de se trabalhar. Este cordão produz nós com cerca de 1,5 cm de largura por 1 cm de altura. Eu gostei muito de trabalhar com esse cordão, foi a minha primeira experiência com ele. Ele é um cordão muito macio e gostoso de trabalhar, ele é leve, mas mesmo assim ele consegue criar uma trama firme e estruturada. Eu consegui criar uma peça estruturada mesmo com todas essas características. Eu gostei bastante e super indico para quem quiser trabalhar com ele, que vale muito a pena. Antes de eu começar a te ensinar a fazer essa peça, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais no meu trabalho. Deixa aqui seu like também, seu comentário se você gostou desse projeto. Se surgir alguma dúvida também pode deixar aqui nos comentários, tá? Você também pode se tornar um membro do canal, um apoiador do meu trabalho. É só clicar aqui no botão Seja Membro para saber mais. Então vamos de tutorial. Estique um fio de 200 cm sobre a mesa marcando o centro. Este será o fio de base onde prenderemos todas as laçadas. Prenda ao fio de base 16 fios de 150 cm dobrados ao meio com uma laçada inicial. Divida as 16 laçadas em duas partes, com 8 laçadas em cada lado. Tece uma sequência de 3 nós quadrados a partir do centro das laçadas, como indicado.
Repita o processo com a outra metade, criando mais 3 nós quadrados na sequência. Ajuste todas as laçadas e nós, como indicado. A primeira parte da trama central será composta por 6 nós quadrados. Os próximos nós serão tecidos utilizando 2 pontas da laçada do fio de base e 2 pontas de um nó já feito anteriormente. Teça os 2 nós da outra extremidade seguindo as mesmas indicações. Na sequência, teça 2 fileiras de nós quadrados intercalados, completando o centro da trama.
Na sequência, prenda sobre o fio de base 8 fios de 120 cm, 4 de cada um dos lados, dobrados ao meio com uma laçada inicial. Teça mais 4 nós quadrados na sequência, utilizando sempre uma laçada do fio de base e 2 fios de um nó já feito. Repita o processo do outro lado. Complete o centro da trama, tecendo novas fileiras de nós quadrados intercalados. Na sequência, acrescente ao fio de base mais 8 fios de 100 cm, dobrados ao meio, prendendo com uma laçada inicial, incluindo 4 fios de cada um dos lados.
Complete a sequência como feito anteriormente, criando mais 4 nós quadrados, utilizando os fios de laçada e os fios dos nós. Complete também a sequência do outro lado. Complete o centro da trama, criando novas sequências de nós quadrados intercalados. A trama será formada, então, pelos 6 primeiros nós iniciais, com um total de 11 fileiras. Vire a trama para o lado oposto, avesso da peça, para darmos sequência à inclusão dos próximos fios. Cruze as pontas do fio de base sobre o projeto, como indicado. Incluirei na sequência os fios que formarão a segunda parte da peça. Comece incluindo 4 fios de 80 centímetros, dobrados ao meio, de cada um dos lados, como indicado. Na sequência, acrescente mais 16 fios de 100 centímetros, 8 de cada um dos lados. Na sequência, teça 6 nós quadrados em cada um dos lados
utilizando as 12 laçadas. Ajuste as laçadas sobre o fio de base, aproximando da trama já completa. Teça uma nova fileira de nós quadrados intercalados por toda a extensão da peça, como indicado. Esta sequência de 6 nós quadrados deve ter aproximadamente a mesma medida da lateral diagonal da primeira parte já produzida. Na sequência, incluiremos os últimos fios para completar a trama. Una novamente as duas pontas do fio de base para acrescentarmos os próximos fios. Acrescente 7 fios de 120 centímetros, como indicado.
Faça 3 laçadas de um lado. Em seguida, acrescente mais 3 fios do outro. Sobreponha as pontas do fio de base cruzados, como indicado, e prenda o último fio sobre eles. Ajuste as pontas do fio de base como indicado. Teça os 4 últimos nós da sequência como indicado. Complete a fileira de nós quadrados intercalados, completando a sequência. Em seguida, teça mais 3 fileiras de nós quadrados por toda a circunferência da peça. Essa primeira parte do corpo da bolsa será formada por 5 fileiras de nós quadrados. A partir da lateral, divida a peça em 2 partes. Comece a criar a trama pela parte de trás. Teça
13 fileiras de nós quadrados a partir da margem da lateral, separando sempre 2 fios de cada extremidade dos nós para criar uma trama com formato triangular invertido. Nessa etapa do processo eu encontrei dificuldade para tecer os nós, pois os meus fios estavam curtos. Todas as medidas indicadas aqui neste projeto já foram corrigidas e você não encontrará esse problema. A cada nova fileira, lembre-se sempre de intercalar os nós e separar os 2 fios de cada extremidade. Esta parte da trama será composta por 13 fileiras de nós no total, finalizando com 4 nós na última fileira. A trama completa da aba até embaixo será composta por 27 fileiras. Neste projeto, as 27 fileiras medem 18,5 centímetros.
Repetiremos o processo para criar a trama na parte da frente da peça. A partir da lateral, teça novas fileiras de nós quadrados intercalados. Durante o processo, decidi por criar um detalhe em festonê no centro da peça. A partir da abertura lateral, contei a quantidade de nós, que neste projeto são 16 no total, e encontrei o centro da peça. A partir da marcação do centro da peça, teci novas fileiras de nós quadrados em diagonal para criar um espaço triangular no centro, onde será feito a aplicação de festonê. Ao finalizar, percebi que um dos lados estava maior do que o outro, porque eu havia feito a marcação do centro errada. O lado direito havia ficado com uma fileira extra. Tenha sempre atenção às marcações e medidas. Confira sempre antes de dar sequência. Para criar o detalhe central, teça uma sequência de festonês, utilizando as pontas dos 3 primeiros nós como indicado.
Crie a sequência de festonês do outro lado da abertura, seguindo as mesmas indicações da anterior. Teça um nó quadrado aos 10 fios centrais, como indicado. Complete a sequência de festonês como indicado. Na sequência, complete a trama de nós quadrados por toda a volta do detalhe, até completar as 13 fileiras.
A trama da frente deve conter a mesma quantidade de nós, tanto nas laterais como na parte de baixo, contidas na parte traseira da peça. Vire a peça ao avesso, para fecharmos o fundo. Utilize os 2 fios mais centrais da abertura como base para tecer a sequência de nós quadrados que formará o fundo da peça. Teça a sequência de nós, utilizando sempre um fio de cada lado da abertura para criar o nó quadrado. Encontrei bastante dificuldade para finalizar essa peça, pois os fios estavam bem curtos. Mas não se preocupe, as medidas indicadas aqui neste tutorial já estão corrigidas e você não encontrará esse problema. Teça a sequência até o último fio do primeiro nó da sequência de base.
Essa sequência lateral será composta por 27 nós. Repita o processo para fechar a abertura da outra lateral. Apare as pontas, deixando uma margem de cerca de 1,5 cm e aplique cola universal para fixar. Com as pontas dos 2 últimos nós que restaram no centro do fundo da peça, criaremos os 5 últimos nós quadrados da sequência. Sobreponha as pontas dos fios de base cruzados como indicado. Os nós devem ser tecidos sobre eles. Utilize um fio de cada lado da abertura para criar o primeiro nó. Em seguida, pule um fio de cada um dos lados e utilize o próximo para tecer o próximo nó. Vire a peça e repita o processo do outro lado, criando mais 2 nós.
Restarão 2 fios de cada um dos lados da abertura. Escolha um deles de cada um dos lados e teça o último nó quadrado da sequência. Com os nós finalizados, ajuste os fios de base como indicado. Finalize os fios que foram pulados durante o processo, amarrando-os com um nó duplo simples. Corte as sobras e aplique a cola. Vire a peça para o lado direito e modele os nós. As alças serão feitas em 2 partes. A primeira parte, maior, será composta por 4 fios de 200 centímetros, que serão fixados na parte lateral da peça. Passe os fios entre os nós, posicionando de forma que as 2 pontas fiquem com a mesma medida.
Criaremos uma trança de 4 pontas para formar a trama da alça. Separe os fios em 4 partes, de 2 em 2 pontas. Teça a trança da seguinte forma: puxe os fios mais à esquerda por cima dos próximos 2, em seguida passe eles por baixo dos 2 seguintes e por último por cima dos 2 últimos. Em seguida, repita o processo, passando o fio da esquerda por cima dos seguintes, depois por baixo dos 2 seguintes e por último por cima dos 2 últimos. Agora é só repetir esses passos para tecer todo o comprimento dos fios, sempre puxando os fios da esquerda para a direita, primeiro por cima, depois passando por baixo e por último por cima outra vez. Teça a trança por todo o comprimento dos fios e finalize com um pedaço de fita adesiva. Repita o processo do outro lado para criar a segunda parte da alça, desta vez utilizando os fios de 100 cm. Passe os fios por entre os nós das laterais, como feito na primeira parte, e depois faça o trançado exatamente da mesma maneira. Ainda na alça menor, meça 15 cm a partir do início do trançado, onde será fixado a fivela. Passe a fivela pela alça, tendo atenção ao seu posicionamento correto. Para criar um melhor acabamento na finalização das pontas da alça, eu aplico um pedaço de acetato ou qualquer plástico resistente que é fixado com cola instantânea entre as duas partes da alça.
Utilizando um fio das sobras da peça, faça um nó de acabamento na ponta da alça. Corte todas as sobras, tanto do nó de acabamento como da alça. Aplique um pouco de cola universal para fixar. Neste projeto, os fios de 200 cm me renderam uma alça com 70 cm de comprimento. Faça a finalização da ponta da alça maior com um nó de acabamento e corte as sobras. Apliquei um pouco de cola branca em todas as pontas dos fios para evitar que eles se desfaçam e também por dentro da amarração do nó de acabamento. E está feita a alça. Agora vamos finalizar com o fecho. Utilizei neste projeto um fecho de 30 cm de comprimento. Este é um fecho que pode ser separado em duas partes, mas isso é opcional. Para costurar o fecho à peça, eu sigo os seguintes passos. Primeiro, eu alfineto uma das partes do fecho por toda a abertura da peça e costuro. Posiciono os dentes do fecho bem próximo às laçadas iniciais. Faça uma costura manual com pontos bem próximos e pequenos.
uma dica importante. Durante o processo de costura, vá fazendo pequenos nós de finalização para, se por acaso alguma parte da costura arrebentar, o fecho não solte por completo. Faça uma costura reforçada no fim da extensão do fecho. Com o zíper fechado, posicione sobre a outra parte e faça a marcação de início. Na sequência, costure por toda a extensão da abertura. Tenha atenção nessa segunda parte para que o fecho não fique posicionado de forma errada. Alfinete por toda a extensão da mesma maneira como foi feito na primeira parte, para que não ocorra enganos ou que o fecho seja posicionado da forma errada. Neste projeto, a parte de cima acabou ficando um pouco maior do que a de baixo, e eu precisei ajustar o fecho ao comprimento da abertura. E este é o resultado final da peça, com o fecho fixado e as alças prontas. Bom, então esse é o resultado do projeto. Eu espero que você tenha gostado. Eu só quero deixar aqui algumas informações a respeito dele, algumas adaptações, sugestões
que você pode fazer caso você queira criar uma peça maior do que essa, tá? Essa peça ela acabou ficando com dimensões um pouco menores do que eu desejava, na verdade. Então, eu vou passar para você aqui agora algumas informações, caso você deseje criar uma peça um pouquinho maior do que essa, tá? A minha sugestão para quem quiser aumentar é aumentar nessa parte. Então, aqui no tutorial eu indico fazer 5 fileiras antes de começar essa parte aqui em diagonal, certo? Se você quiser criar uma peça um pouco maior, eu aconselho aumentar aqui, nessa parte aqui. Então, ao invés de fazer 5 fileiras, você pode fazer 10, porque você vai dobrar esse tamanho, então ela vai ficar aqui com essa lateral um pouco mais alta. Isso vai fazer com que a peça fique maior. Você não precisa fazer nada de diferente aqui embaixo, vai seguir os mesmos passos. A diferença é que em vez de fazer só 5 fileiras, você vai fazer 10. Depois a aplicação dos fios da alça e o restante é o mesmo processo. Não vai mudar em nada. Você não vai alterar a quantidade de fios, você vai aumentar só a quantidade de fileiras aqui nessa primeira parte, ok? Se por acaso você quiser fazer essa alteração, eu indicaria que você aumentasse 20 centímetros em cada uma das medidas de fio que eu indico aqui, tá? Então, tanto para os fios daqui de cima, que faz essa parte de trás, faz a aba e aqui a parte de trás, como os fios da parte da frente, eu te aconselho a aumentar 20 centímetros em todas as medidas indicadas, caso você queira fazer uma peça maior, tá? Então, para não ter erro e os fios terem medida suficiente para você fazer esse acréscimo, aumente 20 centímetros no comprimento de todos os fios, certo? Uma outra sugestão é, nesse caso, na minha peça, eu não quis incluir forro, certo? Então, ela ficou com um acabamento. Eu achei que o acabamento estava legal, eu não quis incluir. Se você optar por não colocar o forro, eu aconselho também dar uns pontinhos aqui para fazer o acabamento do fecho, para ele não ficar assim com essas abas, tá? Isso é uma coisa que eu ainda vou fazer, eu pretendo fazer. Fazer o acabamento aqui direitinho do fecho todo por dentro, para que ele fique mais bem acabado. Caso você escolha por forrar, aí você não precisa se preocupar com isso. Você faça o forro escondendo aqui essa parte do fecho, certo? Então é só forrar, cobrindo aqui essa parte toda do fecho e os acabamentos de dentro. Outra informação importante, eu fiz uma alça com cerca de 85 centímetros de comprimento no total, somando essa parte maior com a menor, tá? Então a parte que leva a fivela e a parte maior do cinto. Se você quiser criar uma alça maior, ao invés de cortar os fios com 1 metro, corte com 1,50. Essa parte maior aqui, tá? A parte maior da tira. Ao invés de fazer uma tira com 70 centímetros, aí ela vai criar uma tira um pouco maior. Então você vai ter mais diâmetro de alça, ok? Não precisa fazer nenhuma alteração nessa parte menor, eu acho que não tem necessidade. O importante é crescer essa parte que é maior aqui mesmo, para você conseguir criar uma circunferência maior. Eu acho que eram essas informações que eu queria passar para vocês, extras do projeto, tá? Então, caso você queira fazer uma peça maior, siga essas indicações que vai dar tudo certo. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo todas as informações para quem quer fazer a alteração e fazer uma peça maior e todas as outras informações necessárias, tá bem? A lista de materiais e tudo mais. Então são essas as informações, eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? E muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!